voltando ao nosso assunto. Agora vamos entrar na temática de como é que essas bactérias são classificadas e identificadas, tá? Existe todo um esquema de classificação onde você vai ter os meios para comparar e algumas características para fazer essa comparação e identificar se ele é mais parecido ou não com outro tipo de bactéria existente, tá? E também serve para identificar as bactérias que você tem desconhecida. Foi isolada uma bactéria de um paciente no hospital que ninguém consegue identificar que bactéria é essa, ninguém sabe, assim. Então, é feito as comparações com as características de outras bactérias já existentes para determinar que bactéria é aquela. Porém, as técnicas que são utilizadas para caracterizar, elas não necessariamente são as mesmas para identificar, porque, em geral, as técnicas que são utilizadas, os métodos técnicas para classificar, elas são mais demorados e bem mais caros. Já as técnicas que são para identificar são técnicas usadas cotidianamente nos laboratórios, por exemplo, de análise clínica ou de pesquisa. Eles têm que ser um pouco mais rápidos e mais baratos devido ao volume e o tempo baixo que é requerido para esses tipos de análise. No Beck's Manual, eles não classificam esses micro-organismos de acordo com a relação evolutiva. Eles classificam com vários outros esquemas, como pela parede celular, as características da parede celular, morfologia, necessidade de oxigênio, testes bioquímicos, colorações diferenciais. Aqui temos alguns grandes grupos de técnicas que podem ser utilizadas para auxiliar esse processo, tá? Nós temos, em relação às características morfológicas, elas vão trazer detalhes anatômicos, contudo, muitos micro-organismos acabam sendo tão semelhantes que fica difícil você diferenciar apenas pela morfologia. E ela também nos diz muito pouco em relação às relações filogenéticas entre uma bactéria e outra, tá? Porém, não pode ser descartado porque há várias situações, como, por exemplo, as diferenças entre uma estrutura que é um endósporo ou um tipo de flagelo específico. Isso pode ser fundamental para diferenciar uma bactéria de outra. Outra técnica utilizada é a coloração artificial. A coloração artificial, ela é um dos primeiros passos que é utilizado em qualquer identificação de bactéria, tá? Porque a grande maioria das bactérias, elas são gram-positivas ou gram-negativas. Óbvio que há as bactérias que estão em outras situações, como, por exemplo, as que não têm parede ou as que têm paredes bem diferenciadas, como as arquibactérias, tá? Então, podem ser utilizados outros tipos de coloração diferencial para ser mais eficiente e você conseguir retirar um resultado daquela análise, como, por exemplo, a coloração ácido-base resistente. Essa coloração ácido-base resistente, diferente da coloração de Gram, tá? Ela abrange um grupo mais limitado de micro-organismos, tá? Então, a grande maioria dos micro-organismos, das bactérias, elas têm sim a possibilidade de serem classificadas em gram-positivas e em gram-negativas. E aquele grupo que não estão dentro dessa categoria, podem ser utilizados outros tipos de coloração diferencial, para tentar identificar que bactéria é exatamente. Os testes bioquímicos também podem ser utilizados, são vários, tá? Eles conseguem separar características de espécies distintas de forma muito mais eficiente do que coloração e do que as características morfológicas, muitas vezes. E ainda possibilita que você, em algumas situações, consiga identificar o nicho da espécie no ecossistema. Por exemplo, ele consegue identificar o grupo de bactérias que são fixadoras de nitrogênio ou que são oxidantes de enxofre. Outro exemplo, todos os membros, né, da família Enterobacteriaceae, eles são oxidase negativa, ou seja, eles não apresentam um teste positivo para a presença da enzima oxidase. Porém, dentro dessa família existem 5 gêneros, certo? Deixa eu ver se eu lembro de todos: Salmonella, Citrobacter, Shigella, Enterobacter e Escherichia. Pronto.
Sendo que a Escherichia, Enterobacter e Citrobacter, eles conseguem fermentar a lactose e vão produzir ácido e gás, que isso é identificado na análise do laboratório. Porém, se ele deu lá oxidase negativo, ou seja, ele é da família Enterobacteriaceae, porém ele não fermentou a lactose, não produziu ácido e nem gás, ele pode ser que seja pertencente ao gênero da Salmonella ou da Shigella, certo? Porém, os testes bioquímicos, eles são ótimos, mas todos, como todas as técnicas, eles têm algumas limitações. Por quê? Porque com a ocorrência de mutações e aquisição de plasmídeos, acaba tendo um resultado em linhagens com características diferentes, que pode ser que o teste bioquímico não seja tão sensível para conseguir diferenciar, certo? Por isso é bom utilizar várias técnicas e não confiar apenas em algumas. A sorologia também pode ser utilizada, ou seja, o estudo do soro e as respostas imunológicas, elas podem ser utilizadas também para identificar um micro-organismo. Por quê? A bactéria, por exemplo, ela vai ser considerada um antígeno. Então, esse antígeno, ele vai entrar, ao entrar no corpo, ele vai estimular uma formação de um anticorpo, certo? E você tendo uma solução com esse anticorpo, que nós denominamos de antissoro, pode ser utilizado para uma reação de aglutinação em uma lâmina com uma determinada bactéria desconhecida. Você vai juntar esse antissoro que contém os anticorpos específicos daquela espécie, e se houver aglutinação, significa que a bactéria é aquela bactéria referente àquele anticorpo, tá? Eles são tão sensíveis, tá, esses testes sorológicos, que eles podem também identificar dentro da espécie as linhagens, tá? E essas linhagens com antígenos diferentes, eles é o que a gente chama de ou sorotipo, ou sorovários, ou biovários, tá? Outra técnica utilizada é a fagotipagem, ou seja, ela consegue procurar similaridades entre as bactérias, assim como a sorologia. E conseguem também auxiliar e dar fundamentação para quando você está investigando a origem de um surto de uma doença, tá? A fagotipagem, ela vai realizar um teste que determina qual tipo de fago, ou seja, bacteriófago, que aquela bactéria é suscetível. Ou seja, relembrando que é um bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que vai atacar bactérias especificamente. Então, se você consegue identificar a qual bacteriófago aquela bactéria é suscetível, você consegue identificar que bactéria é. Os bacteriófagos são tão sensíveis, tão específicos, desculpem, que eles conseguem identificar linhagens diferentes. Então, eles conseguem infectar uma linhagem específica dentro de uma espécie, tá? Outra técnica é o perfil de ácidos graxos, tá? As bactérias, elas conseguem sintetizar e produzir uma ampla quantidade de ácidos graxos. Só que, em geral, esses ácidos graxos são bem constantes em uma espécie em particular. Então, você consegue separar esses ácidos graxos e comparar eles com um perfil de um organismo, de uma bactéria já existente. Uma das técnicas é a FAME, que é a sigla para Fatty Acid Methyl Ester, tá? E ela é bastante utilizada em exames clínicos e também na parte de saúde pública. Outra técnica é a citometria de fluxo, que ela pode ser utilizada para identificar bactérias em uma amostra sem necessitar que o micro-organismo cresça. Ou seja, ele vai detectar a presença de bactérias pela diferença de condutividade, tá? Outra técnica é a comparação de bases de DNA. Dois micro-organismos que sejam dois ou mais micro-organismos que são intimamente relacionados, eles em geral, eles têm muitos genes idênticos e similares. Então, as quantidades de bases nitrogenadas são similares. Por exemplo, se há uma diferença de mais de 10% entre o percentual de bases guanina e citosina entre duas ou mais micro-organismos, então significa que eles não estão muito relacionados. Então, você não consegue ter muito uma relação filogenética entre eles. Já se eles têm uma quantidade mais próxima, menos de 10%, é possível que eles sejam relacionados, mas não é uma garantia de 100%. É apenas um teste a mais
para lhe auxiliar no embasamento da sua identificação. Já a reação da cadeia da polimerase também pode ser utilizada quando o micro-organismo não pode ser cultivado pelos meios convencionais, ou seja, o agente responsável pelaquela doença você não consegue identificar, principalmente por você ter uma quantidade pequena de material, certo? Então, a técnica, ela é utilizada para aumentar a quantidade de DNA microbiano, que pode ser utilizado em outros testes para identificação, como a eletroforese em gel. A hibridização de ácido nucleico também pode ser utilizada, pois ao se aquecer, por exemplo, uma fita de DNA, a fita dupla se separa e você pode tentar combinar essa fita com outra fita de DNA do micro-organismo que você quer identificar, ou combinar DNA com RNA e assim vai. Quanto maior o grau de hibridização, ou seja, quanto mais combinarem essas fitas do material que você está identificando, do micro-organismo, da bactéria que você está tentando identificar qual é, com a bactéria, a fita de material genético de referência, maior é o parentesco entre esses micro-organismos. Bom, então como é que você pode utilizar essas informações? Tá? Essas informações podem ser utilizadas na forma de fichas, né? Você vai fazendo as análises e vai marcando para no final identificar o que é. Mas você também pode usar chaves dicotonômicas ou cladogramas, certo? Aqui eu trago um exemplo bem simples de uma chave dicotonômica, tá? Aqui nós temos, por exemplo, dentro da família Enterobacteriaceae, nós temos os 5 gêneros principais, né? Então, eles têm algumas características similares e outras que os diferenciam. Por exemplo, na primeira categoria, a chave dicotonômica, desculpem, ela é basicamente uma sequência de perguntas em que a resposta é sim ou é não. E assim você vai fazendo perguntas sucessivas para poder separar as bactérias que você está tentando identificar pelas características analisadas. Por exemplo, algumas fermentam lactose ou não. 3 gêneros, Escherichia, Citrobacter e Enterobacter, conseguem sim fermentar lactose, enquanto 2 outros gêneros não. Porém, entre Shigella e Salmonella, apenas o gênero Salmonella tem a capacidade de usar ácido cítrico como única fonte de carbono, certo? Entre a Escherichia, Citrobacter e Enterobacter, apenas a Escherichia, o gênero Escherichia, não consegue usar esse ácido cítrico como fonte de carbono, tá? E dentro das que conseguem fermentar a lactose e conseguem utilizar o ácido cítrico como única fonte de carbono, nós temos as que produzem acetoíla, certo? A substância acetoíla. O Enterobacter vai conseguir e o gênero Citrobacter não vai conseguir fazer essa produção dessa substância. Então, assim, você consegue separar pelas características quem é quem. Isso daqui você tem embasado lá nas análises que foram realizadas. Não necessariamente aqui no verdinho tem que ser perguntas iguais, tá? Podem ser perguntas diferentes nos ramos da sua chave dicotonômica. Aqui foi uma coincidência e foi necessário nessa situação. Vamos falar hoje sobre o domínio arca, tá? Bem com as características principais. O domínio arca, ele surgiu a partir de diferenças significativas entre esses tipos de bactérias e o domínio bactéria e as células eucarióticas, tá? As paredes celulares, elas não têm peptidoglicana e, além disso, e mais fundamental para a diferenciação, foi que a sequência de RNA ribossômico era bem diferente, tinha uma diferença tão significativa que não as tornavam tão próximas das bactérias e nem dos eucariotos. Ele é um grupo bem diversificado, tá? A grande maioria tem aquela forma básica das bactérias que a gente conhece, né? Cocos, bastonetes, pirilos, mas há formas incomuns, como por exemplo dessa imagem aqui à esquerda da sua tela. Eles se dividem por fissão binária, fragmentação, brotamento. Não são patogênicos, então toda bactéria patogênica, com certeza, ela está dentro do reino bactéria e não do reino arquea. E aqui incluem, por exemplo, os chamados extremófilos, que é um grupo que são os halófilos, os termófilos, os acidófilos. Também tem outras situações que podem ser incluídas
no domínio Archaea, como, por exemplo, as bactérias que têm um tipo de metabolismo em comum, como as bactérias metanogênicas. Aqui dentro, especificamente, dentro das halófilas, nós temos 3 grupos principais, que eu coloquei 3 gêneros principais. E aqui algumas características, tá? De hábitat e morfologia dos gêneros principais dos halófilos extremos e dos aloocalíferos. Aqui nós temos algumas características onde você vai encontrar a ordem, o gênero, a morfologia e alguns substratos que são utilizados pelo grupo das arqueobactérias metanogênicas mais comuns dentro desse grupo. Depois dei uma olhadinha com mais calma, tá? Dos habitats mais comuns das bactérias metanogênicas, nós temos os sedimentos anóxicos, são aqueles que contêm baixa ou nenhuma quantidade de oxigênio. Nós temos o trato digestório dos animais, nós temos também as fontes geotermais de gás hidrogênio com CO2, nós temos também as usinas de biodegradação artificial e pode estar também na situação de endossimbiose em vários protozoários anaeróbios, tá? Lembrando que os metanógenos, as bactérias arqueobactérias metanógenas, elas são anaeróbias estritas, tá? Aqui uma imagem de algumas metanógenos, arqueobactérias metanógenas que são hipertermófilas ou termófilas, elas crescem de 80, 85 graus, menos a D, tá? Que ela cresce, que é a metanozoaita termófila, que ela cresce em temperatura ótima de 60 graus. Então, ela é uma termófila, enquanto a B e C são hipertermófilas. Aqui, como sempre, nossos termos importantes, anotem, procurem as definições, algumas referências, façam o exercício em grupo, tá? E envie suas dúvidas e até a próxima aula.